Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Neuropsi, o nosso canal de saúde mental. Estamos aqui mais uma vez, eu e a doutora Marcela, né? Mais um encontro especial com uma convidada que vai trazer muitas aprendizagem para a gente, inspirações, eu tenho certeza disso. Mas antes da gente começar, lembre de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar, porque a gente tem certeza que os conteúdos que a gente vê aqui podem ajudar muitas famílias. É isso aí, gente. Tudo bem? Estamos voltando, né, Bia? E hoje vai ser bem especial. A gente está com a Késia, uma mãe querida de uma paciente, fofa demais. E a gente vai falar sobre os sinais precoces do transtorno do espectro autista. Né? O nosso foco, o nosso objetivo é alertar esses sinais precoces, né, em crianças, em lactentes, que são crianças menores de 2 anos de idade. Então, vamos lá? Há um bom tempo, assim, né, houve uma ideia, né, no nosso meio até, né, no meio da saúde de uma maneira geral, mas no senso comum principalmente, de que era preciso esperar um tempo, né, para que fosse feito o diagnóstico de autismo, né? Sim. Mas cada vez mais, né? Tinha muita essa discussão que o diagnóstico deveria ser feito após os 3 anos. Até teve uma conversa recente, isso, viu, no Ministério, mas aí também foi um pouco esquecido. Uhum. Graças a Deus. Então, isso é muito importante, porque não existe uma idade mínima para fazer diagnóstico, né, pessoal? Isso não está descrito no DSM. Você precisa ter 3 anos, você precisa ter 1 ano. Não está descrito. E a gente busca muito os sinais precoces. Perceber não para a gente esses fechar sinais. um diagnóstico antes de 1 ano, enfim, é para a gente buscar identificar algum atraso de habilidade e treinar essa habilidade antes que ela fique cada vez mais atrasada. Estimular, né? Porque quanto mais cedo a gente estimula, maior a probabilidade da criança conseguir desenvolver essas habilidades, né? Exatamente, por conta, né, da sinaptogênese, da neuroplasticidade, enfim, de toda uma neuroembriogênese aí. Uhum. Então, é fundamental identificar qualquer sinal, independente da criança ser autista ou não, qualquer sinal de atraso do neurodesenvolvimento. É fundamental a gente estimular o mais precoce possível. Sim. Então, aquela frase, gente, que a gente ouve muito por aí, de que cada criança tem seu tempo, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Porque, ok, não vai ser todo mundo que vai, né, andar com 1 aninho, andar com 1 aninho e 1 mês, não vai ser todo mundo. Mas existe uma janelinha de tempo do que é esperado, né? Para essa vários frase não comportamentos. existe, né, Bia? Isso. Não existe. Eu digo assim, cada habilidade tem o seu tempo de iniciar e tem o máximo de tempo que ela tem que estar presente. Se ela não estiver presente naquela idade máxima aceitável, a gente precisa entender o que está acontecendo. Alguma coisa de errado está acontecendo, né? E aí? E a gente tem muitas escalas para isso, que é feito com o pediatra. O pediatra avalia o desenvolvimento da criança em toda a consulta, exatamente para saber se tem alguma habilidade atrasada. Exato. Né? Exato. E aí vamos buscar, então, né, no menor sinal, buscar uma avaliação especializada. Eu sempre falo, é muito melhor você chegar no profissional, o profissional falar, não, tá dentro do esperado, do que a gente, né, retardar essa busca, né? Ou se o profissional falar assim, eu acho que a maioria tem medo de receber um nome, eu digo isso. Demora a chegar com medo do que vai receber. Um diagnóstico, você fala. E, na verdade, eu acho que não tem que ter esse medo do nome, a gente tem que ter medo do que vai perder, do neurônio que vai perder. Né? Porque esses neurônios estão sendo perdidos. Sim. E para eles voltarem, se a gente demorar muito, eles não vão voltar. Os outros neurônios não vão adquirir habilidades para ele. Mas, enfim, isso é uma conversa... Isso. Vamos lá. Então, vamos começar com a Késia. Késia, a gente vai começar, tá? O que acontece, assim? A Késia que vai contar a história dela. Tá, Késia? Ela tá nervosa, mas eu falei pra ela que isso é normal. Já vai passar e ela vai esquecer. A gente vai falar um pouquinho do que a Késia percebeu. A Helena, que é a filha dela, ela teve um diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista, mas graças a Késia, que ela percebeu os sinais de alerta. Então, a gente quer saber como que isso foi possível, né? Já que ainda é muito difícil a gente chegar crianças pra gente de forma tão precoce. Infelizmente, a média de diagnóstico de idade no Brasil ainda são crianças com 4 anos de idade. Então, você recebeu uma intervenção antes de 2 anos de idade, realmente é uma situação rara ainda. Né? E aí, Késia, conta pra gente
Você tem alguma pergunta específica? O que você foi percebendo, né? O que te gerou um alerta, assim, eu acho que eu preciso ver o que tem além aqui, né? Tem alguma coisa Ou foi alguém que alertou, ou foi você sozinha que pensou? Como é que foi? Então, começou, né, com... A Helena demorou a andar, a fala não veio, né? Que a Helena foi diagnosticada com 1 aninho e 6 meses, né? Então, a gente foi observando que quando ela começou a andar, ela andava muito na pontinha do pé. Mas qual foi o primeiro, assim, Kézia? Ela não bebê? olhava na hora de mamar. Ela não tinha aquele olhar fixo. Foi, assim, a primeira coisa que a gente observou. Uhum. E nos primeiros... Como ela nasceu na pandemia, já iniciou a pandemia, a gente meio que ficou em negação ali nos primeiros meses, senão esse diagnóstico ia ser mais precoce ainda, né? Sim. Aí a gente observava e falou assim, não, mas ela não é uma criança que sai de casa, então como que ela vai ter uma interação social? Assim, vamos colocar, né? Quando você colocava ela pra mamar, tentava fazer a troca de olhar, ela não fixava o olhar em você. Não fixava, ela tipo assim, você chamava a atenção dela, ela meio que era perdida, como se ela tivesse perdida ali, como se ela não reconhecesse o nome dela. Até hoje, às vezes, assim, graças a Deus, a gente tá com um tratamento muito avançado dela, a gente observa que ela não atende, às vezes, o chamado. Só quando ela tá muito interessada com o que você tem para oferecer. Uhum. Mas a gente percebeu muito isso. A Helena já se escondeu da gente morrer de gritar ela e nada. A gente descobriu por causa de um barulhinho onde ela tava, que ela deixou escapar. Então, assim, Helena, e nada. Ela não atendia o chamado. É como se ela não identificasse que Helena era o nome dela. E isso é muito importante a Kézia falar, porque as pessoas acham que isso é uma habilidade que demora para chegar. E essa habilidade, ela é muito Gente, achou precoce. que ela tinha problema de audição. Exatamente. A gente levou ela no otorrino. Não, ela só pode que ela tenha algum probleminha de audição. A criança tem até 4 meses de idade para ela virar-se ao som. Sim. Entendeu? Então, imagina, 1 ano e 6, Helena ainda não virava ao som do chamado. Então, era um atraso muito grande. Sim. Né? Mas, assim, provavelmente ela já não fazia isso aos 4 meses, aos 6 meses, né? Não fazia. A gente nunca tinha observado isso. E aí, o que aconteceu? Como ela tem um priminho que tem idade muito próxima dela, 2 mesinhos de diferença, a gente foi vendo o desenvolvimento dele e fomos comparando, né, um e o outro. Não é legal comparar, não é legal, mas a gente foi observando que coisas, marcos, que deveriam ter na Helena, que tinham no Bernardo, não existiam. Sim. E aquilo começou a preocupar. Aí fomos numa consulta pediátrica, e aí pedimos, né, falamos, não, tá dentro do normal. Eu acho que como você tava na pandemia, né, que você não conseguia levar ela no pediatra regularmente. Regularmente, não. Aí teve um atraso. Teve um atraso ali. E você já tinha outros filhos? Eu tenho 2 filhos. O mais velho tem 11 anos e a do meio tem 9 anos. Tá. Só que a idade são muito distantes. Exatamente. Sim, aí nem lembrava tinha tanto. esquecido Eu ali. acho que não lembravam muito assim, as habilidades. Poxa, isso aqui tinha que acontecer nesse mês e não aconteceu Aí esse priminho ainda, foi um bom parâmetro, né? Exatamente. A gente observou. E aí minha tia também, que é a mãe do Bernardo, começou a observar também, falou, Kézia, vale a pena, hein? Ela que meio que me deu o pontapé inicial pra falar, não, vou perguntar. Sim. Aí fomos numa consulta, como a gente tinha consultas praticamente no mesmo dia, né? Aí ela, vou lembrar a pediatra e você lembra ela também na hora da consulta pra gente ver. Eu quero saber o que você falou pra pediatra. Doutora, aí aquela cartilhazinha que a gente recebe, né? Aí eu fui observando. Um mês antes da consulta, eu comecei a observar. Falei, olha, isso aqui era pra Helena tá fazendo, e a Helena não tá fazendo. No cartão de vacina. No cartão de vacina, né? E aí, começa a dar aquele flashzinho, aí a gente vai pra internet. O que é que a criança tem que fazer com tantos meses? Falei, poxa, já era pra Helena tá atendendo eu chamar ela. Ou ter fixado o olhar na hora da mamada, porque ela mamou até depois do diagnóstico, né? O leite dela, o mamar a gente tirou por causa do diagnóstico. Ela usava como fuga, né? Da demanda que a gente comunicação. dava. Exatamente. E aí eu falei, poxa, era pra ela olhar. Quando eu estivesse brincando com ela na hora da amamentação, e ela não olhava. Ela ficava com o olhar disperso o tempo inteiro. Eu falei, não, isso aí a gente tem que olhar. Aí perguntei pra pediatra, ela falou, não, é normal. É um bebê de pandemia, é um bebê que não tem costume, não tem interação social, porque a gente, assim, foi muito neurótico, né? Não tem contato com outras crianças, não apesar tem, de que tinha os tem irmãos. Mas são idades muito diferentes. Então, tipo assim, não tem aquela brincadeirinha de você ver ali juntinho, a mesma brincadeira. Eles têm brincadeiras de crianças maiores, ela não. E aí
a gente foi observando, aí Isso. eu falei... Ai, Kézia, deixa eu falar um ponto aqui perfeito. Porque, assim, a pandemia, gente, não justifica atraso de habilidades, né? Você tem o pai, você tem a mãe, você tem a criança. Isso é suficiente para estimular, para qualquer estímulo. Né? Se o pai e a mãe estão ali, se a criança contactua, se eles conversam com a criança, se eles brincam com a criança, passeiam... Passear ali, ver os parentes já é suficiente para aquisição de comunicação, socialização. E sabe que até hoje a gente ainda escuta pessoas Muito. falando disso, assim, Sim, mas meu é filho por nasceu causa da pandemia. Aí ele tá com dificuldade na alfabetização. Exato. coisa Não só os pais, às vezes até as Ainda, escolas. Já se passou 3 anos. Gente, eu falei, gente, mas a pandemia, ó. E o que acontece? Assim, o primeiro de tudo que a gente observou na Helena, que o primeiro mês aniversário dela foi um terror. Porque a gente chamou os padrinhos, né, pra fazer o convite e tal, pra ser padrinho, e ela chorava horrores. Aí a gente falava o quê? Ela tá estranhando. Com 1 mês, né? Quer dizer, pois é. Então, tipo assim, a criança, ela já tava... Eu, hoje, né, vejo como Hoje você sabe que a criança não estranha Não com era 1 mês, normal. né? Não é normal. E ela gritava, O ela estranhar chorava. vem Todas bem as fotos depois. dela, ela tava gritando, chorando. Por quê? Barulho. Muita Muito gente ali, estímulo. troca de colo. Um pega pra um lado, outro pega pro outro, né? Todo mundo quer ver, quer pegar. E aí, todas as vezes que tinha alguém dentro de casa que fugia da rotina habitual dela, ela ficava estressadíssima. Uma irritabilidade extrema. Uma outra coisa que eu lembro que você observou era o sono, que ela dormia demais. Muito, Lembra? era o bebê assim, acordava, tinha bagunça, ela chorava horrores. Mas quando ela pegava pra dormir, ela dormia horrores. Eu falo mesmo, assim, dá pra contar nos dedos quantas vezes eu passei a noite em claro com a Helena. Porque ela dormia muito. A noite de sono dela era muito tranquila. Então ela pegava no sono com facilidade. Isso é porque as pessoas têm a impressão que transtorno do sono é muito comum em criança autista, é muito comum. Mas o sono excessivo, o sono em excesso, em horas de excesso, é um sintoma muito comum em bebês autistas, né? Porque o excesso também não é, né? Porque ele faz uma... É uma hipersonia, né? É isso? Na verdade, é um transtorno sensorial, né? Ele recebe o input sensorial e ele consegue bloquear bem, né? Ele é indiferente àquele estímulo sensorial. Ou ele é hiper, que a maioria das crianças tem sinais mais hiper do que hipo. Hiper é quando ele escuta e realmente se incomoda. Não no sono. Recebe muito estímulo e se incomoda. E hipo é quando ele consegue abolir. Isso. E aí eles acabam dormindo o tempo inteiro, com muitas horas de sono. Além de uma desregulação do circo, né? Circadiana, assim. Sim. Dormem mais de dia, menos à noite. E a gente observou que isso aí foi mudando conforme ela foi crescendo. Por quê? O sono que era muito, quando ela era bebê, que era sono excessivo, né? Vamos colocar assim. Depois ela foi perdendo. Ela demorava muito para pegar no sono. E aí tinha aquela noite de sono agitada. E aí ela acabava passando o dia mais agitada. E aí a gente falou assim, não, tem alguma coisa errada. Vamos procurar. E quando chegou, Kézia, a introdução alimentar? Foi muito legal a introdução alimentar dela, porque, tipo assim, ela comia de tudo. O meu problema com ela é hoje, porque hoje ela desenvolveu aí uma seletividade. Uma seletividade muito grande, mas ela comia de tudo. Foi muito legal. A gente fez BLW com ela e ela comia tudo que você colocava no prato E aí, dela. nesse momento, a Kézia, se ela tivesse algum pensamento, ela fala, não, autista não. Foi o que aconteceu. Uhum. Foi o que aconteceu. 6 meses, aí aquela duvidazinha que tinha surgido lá no começo, porque não olhava na mamada e tudo mais. Falei, não, ó, tá vendo? É porque as pessoas esperam que todos os sinais estarão presentes. Juntos. Sim. E Juntos naquela idade. Exatamente. Aí Não foi é aparecendo uma coisinha ou Ela outra. não tinha incômodo com barulho de forma perceptível para Kézia. isso Até demorou. hoje ela não tem. É. Ela fica super tranquila. E como que você chegou até a neuropediatra? Aí o que aconteceu? Não, é conta da pediatra. A pediatra falou que era um bebê de pandemia. Bebê de pandemia, um bebê que não tem contato com outras pessoas. Como que ela vai desenvolver desse jeito, né? Aí voltei pra casa Tudo que frustrada. eu queria ouvir, não quer? Não. Você tinha certeza que tinha Você ouvido? não- Tinha você aquela tinha? pulga atrás Que da orelha. bom. Aí a minha Não tia... te aliviou. Não, A maioria dos Ouvir pais... isso não te aliviou, porque a maioria dos pais se sentiu, sente, ai, graças que a bom. Deus, não me e aliviou. Tanto que atrasaria. quando a Helena foi diagnosticada, eu lembro de abrir um buraco no meu pé, assim, eu entrei e fiquei lá meia hora, porque foi o tempo da minha crise existencial, né, porque eu recebi o diagnóstico. Depois eu levantei e falei, quer saber? O que eu tenho que fazer? Porque se eu tiver um caminho pra mim fazer, pra mim resolver, é isso que eu ele quero. que eu vou.
E fui, meu filho. Eu briguei com meu marido, falei, ele, não, vamos trocar de pediatra, porque não sei o quê. Não, vamos voltar Não, lá. pera. Pera. Tá pediatra, vamos voltar. Como é que você teve a coragem de buscar um neuropediatra? Porque tem que ter uma Isso. certa coragem, Eu ignorei. né? Não, a minha pera, pediatra. volta na pediatra. É. Aí a pediatra falou isso, é bebê de exa- pandemia. Aí eu abandonei ela. Tá bom. Eu falei, então tá, já que ela tá falando, aí saí da consulta da pediatra e falei, vou buscar um neuropediatra por conta própria. Não teve indicação clínica entendi. da pediatra. Você saiu dela e você foi por Por conta... conta Você nem própria. foi em outro pediatra pra ouvir outro pediatra, não. Você falou, não, já vou no neuro. Exatamente, porque eu falei assim, é melhor eu chegar lá e ouvir, não, tá tudo normal, do que eu chegar lá e Sou eu não dessas, ir, tá? né? Eu sou dessas. Aham. E eu nem sabia que eu era dessas, tá? Pra falar a verdade. Descobri, né? Descobri na hora. Uhum. E aí, cheguei lá no meu marido, e aí a saga, né? Porque a doutora Marcela É difícil. sabe como que ela é, né? Sei. Exclusiva. Uhum. E aí, corre pra um lado e corre pro outro. Aí conversamos com ela, falamos, pelo amor de Deus, preciso de uma consulta. Aí conseguimos a consulta em tempo recorde, Uhum. né? Aí chegou lá, aí foi a hora da verdade. Uhum. Não, aí você chegou sozinha, lembra? Sozinha. Sozinha. Sem Só a eu e a criança? Helena. Ah, com a criança. É, Ah. Helena. Não é, mas eu digo Tá, sem aham, ninguém, sem- Meu sem o marido. não foi, Aham. ninguém foi comigo. Você e a Marcela. Dei aham. Algum tempo de consulta. Se E isso ela tá- Uma hora falou, e eu vou meia. marcar. Não acredito. Uma hora e Eu vou meia. marcar. Aham. Você falou. Falei. E ele falou o quê? Quando você falou pro pai? Não tem necessidade disso. Aham. Vamos Aí ele falou, vamos trocar de pediatra. Uhum. Aí eu falei, tá, mas até o tempo de eu achar outra pediatra que vai atender ela, de eu conseguir uma consulta, eu já posso tentar uma neuro. Porque é melhor a neuro chegar e falar assim, não, tá tudo tranquilo, dentro do esperado, e eu trocar de pediatra, porque eu já não estava satisfeito com aquela. Aí já tem um meio tempo ali, né? Aí ele, então tá, então vai. Tanto que ele nem foi comigo no dia, eu fui Uhum. sozinha. Quando chegou lá, minha filha, foi a hora da verdade. Helena já tinha todos os sinais, andava na pontinha dos pés, não atendia o chamado, o nome dela era como se ela não reconhecesse o nome dela. Não tinha contato visual, né? Quer dizer, Nenhum. nenhum. Ela não fazia atenção compartilhada, você não conseguia mostrar nada pra ela. É, conseguia. verbal? Era Não não falava? Não verbal. Não, até hoje, né? Uhum. Ela agora tá falando umas palavrinhas. Tá lindo. Ah, imagino. É, mas a gente tentava mostrar algo pra ela, a gente não conseguia. Ela não, realmente a comunicação dela era ausente. Zero, era zero. Era zero, né? Era Quer zero, dizer, não tinha nada. E isso foi quando? Em 2000 e... Foi em 2021. Não, Exatamente pós-pandemia. 2021. Né? aham. Tinha acabado. Ela nasceu em 2020 e iniciou a pandemia, né? Ela nasceu em fevereiro, a pandemia começou em março. Uhum. E aí, Então ela tinha 1 ano e 6. 1 ano e 6 meses. Meio de 2021. Meio de 2021. Entendi. Foi a consulta de 1 ano e 6 meses dela, né? Que a gente foi fazer. E aí, foi a última consulta dela com a pediatra. Uhum. E aí, de lá, eu já saí de lá direto, porque foi em julho, né, a consulta. E aí, conseguimos a Doutora Marcela. doutora Marcela e fomos. Uhum. Aí, já nem voltei nela mais. Falei, E aí a Marcela, você chegou lá com a sua filha. cheguei. A Marcela avaliou. Uhum. E como é que foi ouvir, É. Na verdade, fechar esse assim, diagnóstico? Como é que foi isso? foi o que me aliviou. Ao contrário de outras mães, né? Porque geralmente você fica meio assustada. Óbvio que eu fiquei assustada também, né? Mas você Porque já você tinha eu uma não ideia, né? esperava que Mas ia... ideia e ouvir, eu acho que é Não, diferente. claro. Mas Eu você não- já tinha uma ideia. Tanto que você não aceitou Sim, aquilo que a, sim. que a pediatra, né, tinha dito. Só que eu achei que a gente ia iniciar uma Sim, investigação aham. pra saber se era ou não. tem muita gente Entendi. que E acha foi isso, muito não. engraçado, porque a doutora olhou pra mim e falou bem assim, uma frase que eu não esqueço. Olha, mãe, geralmente eu não dou diagnóstico pra meninas com menos de 2 anos de idade. Porque as meninas tendem a mascarar mais e tal, mas da Helena é visível. Aí eu falei, tá, doutora, então, o que é ela? Não, ela tá dentro do espectro. Uhum. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí começou. Só que, ao mesmo tempo, eu fui acalentada, porque ela falou assim, olha só, tem tratamento, pode melhorar, não tem cura, ela falou, não Uhum. tem cura, mas pode melhorar muito a qualidade de vida dela. Aí começou a me dar um monte de curso pra me fazer, começou a fazer uma lista lá, ó, isso aqui, vamos fazer terapia, eu vou te encaminhar. E, tipo, veio uma rede de apoio ali, Uhum. Ela te ofereceu esse suporte. me deu tudo, assim, que eu só fui seguindo os passos. Então, foi muito, nossa, foi aí que me aliviou. Uhum. Porque geralmente, assim, quando você recebe que você não tem esse apoio, né? Você fica perdida. Se eu não tivesse tido isso, você fala, poxa, mas o que eu tenho que fazer agora? Uhum. Aí não, olha, é psicólogo, é fonoaudiólogo, Uhum. é terapia ocupacional. Você já É saiu de lá estudar, com né, os Kézia? encaminhamentos, tudo, né? Com tudo assim. É estudar. Eu falo sempre Nossa, estudar. estudar. Porque,
E tá aí uma coisa que... E você fez a lição de Fiz. casa? Pior que eu fiz. Fez muito bem. Por isso que eu chamei ela. Tanto que eu chego assim... Ela aí faz agora, assim, muito a gente se torna... Eu falo assim, que a mãe que entra depois nesse mundo, assim, que vai estudar, que vai buscar, entendeu? Fala, poxa, eu nunca tinha ouvido falar do autismo, porque tava ali na minha cara. E, tipo assim, era uma coisa meio que mascarada também. Quando eu falei, poxa, tem na minha família. O meu tio, ele é autista. Aí eu comecei. O meu tio hoje ele tá com 34 anos. E ele teve muita dificuldade na escola porque a gente tem idades próximas, né? Que eu tenho 28. E aí a gente pegou a fase do fundamental juntos. E ele parou na 5ª série. E ele não conseguia ter atenção, ele não estudava. Ele parou de estudar na 5ª série. Aí eu cheguei pra minha avó e falei assim, vó, o Elias é autista. Aí ela, não é não. Porque todo mundo falava que ela não tinha alguma coisa de errado, mas falava que ela tinha síndrome de Down. Porque a minha avó mesmo tem um olhinho abençoado. Acho que é só por causa disso. Aí minha avó falou assim, ela não tem síndrome de Down, não? E a gente ficava meio estressado, porque eu falei, não, avó, eu fiz o exame, a gente faz um exame na gestação pra saber se a criança tem síndrome de Down ou não e tal. E aí eu falei assim, não, avó, mas o Elias é autista, eu falei com ela. E aí a gente começa a observar quer ver, assim, a coisa que a gente mais morde a língua é ver criança fazendo birra na rua. Eu nunca mais julgo uma criança fazendo birra na rua. Por quê? Eu já passei cada uma com a Helena. Porque aí a gente escuta, a gente vê e fala assim, não, se fosse filho meu, se fosse filho, nem sabe o que tá acontecendo. Isso tá acabando, não? Será? Acho que tá, não tá, não. Tá, não. Você acha que não? Ai, acho que não. Tá todo mundo tão vivendo isso, gente. Impossível. Olha, lá na escola, a escola que a Helena estuda é referência, é da rede municipal, é referência das crianças autistas. Eles mandam tudo pra lá, a maioria, né, das crianças. E aí você passa na frente da escola, tem um monte de plaquinha agora. Aqui estudam autista, então se você ouvir grito, porque... Não faça barulho. É, desse jeito, porque tá cada vez... Só que o problema é esse diagnóstico. As mães, às vezes, elas esperam muito ou não aceitam. A gente tá com um grande problema desse lá na escola. Eu faço parte do conselho de pais da escola, e aí eu comecei a pegar o nome das mães, né, pra fazer um grupinho, pra falar. Aí eu vou lá, converso com a diretora e falo assim, e aí? Ela, ó, fulano de tal, pode ser, tá em investigação, mas tem que conversar e tal. Aí eu vou lá, mando mensagem, falo, ei, tudo bem, não sei o quê, só que aí eu me apresento, falando. Que bacana, você faz um trabalho pra ajudar outras famílias, pra ajudar outras mães. Mas assim, é tudo muito por baixo dos panos. Sim, agora mas tá contando, chegando, né? tá crescendo, tá crescendo. Era segredo, agora não. Agora todo mundo já sabe. Maravilhoso. Porque a gente observa e a gente sabe quanto que a criança perde quando vem esse diagnóstico quanto que ela tardio. sofre, né? E eles estão na faixa ali de 4 aninhos, você pensa, se fosse uma criança que já tivesse sido diagnosticada com, igual a Helena, um ano e 6 meses. E aí você começou com as terapias. Com as terapias que a doutora Marcela indicou. E o que você percebeu dela depois que ela começou a fazer os tratamentos? Vamos falar na luta de conseguir as terapias. Isso. Que briga. Boa. Como é que foi para conseguir? Porque muitas famílias têm muitas dificuldades. Mas tem que ir pra guerra, né? Tem. Sim, faz parte. Diária, tá? O problema é que tem muita gente ainda desinformada. Não sabendo dos seus direitos. Esse é o maior problema. Exatamente. Aí eu costumo falar que gente bem informada não é passada pra trás. Exatamente. Por quê? O que eu comecei a fazer? Estudar os direitos que ela tem. Aí contratei uma advogada. Ótimo. Porque teve problema com o plano de saúde, que é uma briga diária, tá? É uma briga eterna. O plano de saúde, toda vez que você vai fazer renovação de plano de cuidados, é uma luta, porque você fica com medo deles negar. Uma crise de ansiedade, né? Porque, olha só, vamos só pontuar assim que às vezes algumas pessoas não sabem. Para conseguir os tratamentos pelo plano de saúde, precisa que o diagnóstico, né, esteja fechado e precisa dos encaminhamentos da neuropediatra. Exatamente. Mas, né, do médico. A gente sabe que precisa de um laudo com diagnóstico de autismo, sim. Mas a gente tem outros diagnósticos que também possibilitam a criança já iniciar o tratamento. Só ter a possibilidade do diagnóstico, gente, já é indicado o tratamento, né? Um sinal de alerta. Já é um direito? Já é indicado. Mas o plano não aceita como não acredita. Não está na ANS, né? Na ANS ela deixa bem exclusivo que é para as crianças que são autistas. Que tem um laudo.
E aí Mas, você assim, já a tinha o gente- laudo. Mas eu quero Eu já deixar tinha na primeira consulta. atento aqui, porque se você tiver um sinal de alerta, a gente já tem que tratar. Sim, Exatamente. isso. Aí o isso. que a gente começou? Antes de. A gente teve fechou o laudo na primeira consulta, mas aí tem ainda um tempo ali até o plano de saúde liberar essas terapias. O que a gente fez? A gente iniciou ali de forma particular, né? Fizemos a avaliação com o psicólogo. Do psicólogo a gente fez a avaliação com o fono. Ela fez umas sessões. Hoje ela faz o ABA, né? Mas ela ainda fez umas sessões só dela e o psicólogo ali, né? Sem fazer. Convencionais. Exatamente. Uhum. E aí observou e ela foi. O plano de saúde liberou e aí ela iniciou os tratamentos já Uhum. fazendo aba, né? Já multidisciplinar ali todo mundo e foi assim, divisor de águas. Mas o plano Aí de a saúde gente solicita as horas, aí tem que passar por uma avaliação do plano, né? Avaliação do plano, do às vezes. psicólogo deles, porque eles tipo assim, fazem no nosso caso, é uma videochamada. Uhum. Aí eles, no caso da Helena, a Helena ainda não tá no protocolo do VB-MAP, ela ainda tá no Denver, tá ali no finalzinho do Denver. Uhum. E aí eles aplicam o VB-MAP para ver quais habilidades que ela tem, quais que ela não tem, quais que ela é defasada. E, mediante isso, eles liberam uma carga horária que não é exclusiva aquela que o neuropediatra pediu. Mesmo que, pela lei, eles têm que liberar a carga horária que o neuropediatra pede, mas eles não liberam. E aí? Aí que você briga. Ok. E Aí a você maioria vai brigar na falar, justiça. ok, tudo bem, E não acontece conseguiu 20, vamos muito. conseguir 10, tá bom. Nossa, melhor do que nada. Mas não É. devemos. Mas não Não, deveria. de Não modo devemos algum. aceitar. Porque há bem intensidade. Podemos brigar e conseguir. Consegue. Consegue. Ok. E tem vários caminhos para conseguir. A gente faz administrativamente, se não der certo a gente vai pro jurídico, aí tenta fazer um extrajudicial. Se não der certo aí não tem jeito, né? Tem que judicializar. Mas garante o tratamento. Só que dá uma dor de cabeça. Aí por isso que muitos pais deixam, não, é melhor do que nada. Uhum. Precisa de 20 horas. Hoje a Helena faz 20 horas semanais na clínica e a gente pediu mais 20 horas pra escola. E aí a gente tá fazendo isso daí, tentando fazer em conjunto, né? Porque a prefeitura também às vezes dificulta um pouquinho, né? Sim. É algo novo também, né? É muito Kézia? Não, novo, rede né? Então pública. tá todo mundo ainda se adaptando, né? Que saiu uma lei que a gente pode levar, né? O atendente terapêutico particular Sim. pra escola pública. Sim. E aí tá todo mundo se adaptando ainda, então eles têm ainda aquele tempinho ali pra poder se Claro. organizar. Mas você já pode protocolar isso daí no setor de protocolos, que foi o que eu fiz, né? Que ela ainda não tá com atendente particular na escola. Ela ainda tá com estagiária da rede pública. Uhum. Mas já tá protocolada e tem que esperar, né? Porque Sim. tudo é um processo. Mas se você deixar de fazer, demora muito mais do que se Com você já certeza. chegar e já fazer logo. Com certeza. É isso aí. Então você Eu sou daquela regaçou doida. as mangas Aham. e foi atrás. Tive que ir, né? Porque Sim. na minha cabeça o tempo inteiro se eu não for, ela vai ser prejudicada. Eu quero melhor pra ela. Aí eu falo direto na escola, falo, Lúcia, que é a diretora agora, né? Antes ela me odiava, ela não podia me ver no portão que ela cortava a volta de mim. Agora a gente é melhor amiga. Conquistou. Aí a gente entra lá dentro da diretoria e fala, Lúcia, olha só, você tem que entender uma coisa, se a minha filha tiver direito a uma bala, eu vou atrás da bala pra ela, tá? Aí ela falou assim, não, tudo bem, quem dera se as mães fossem assim igual a você, que corresse atrás, a gente não ia ter tanto problema, né? Com crianças sem terapia. Gente, um autista sem E essa terapia. bala, só voltar, essa bala é neurônio. Essa Aham, bala é exatamente. habilidades. Essa bala é independência, é cognição, né? Exatamente. É isso daí. essencial, né? Né? Pra vida. vida, pra funcionalidade, pra qualidade de vida dessa criança. É desesperador no início, quando você recebe o diagnóstico, você fica, tipo assim, eu sei que pra outras mães que não teve, talvez, essa rede que eu tive ali de direcionamentos, igual, fui muito bem direcionado. Nossa, eu falo com o Álvaro e com o Roberto, falo, gente, se não fosse vocês na minha vida, não sei nem o que ia acontecer. Sim. Porque a gente foi muito bem direcionado. A Helena, graças a Deus, hoje tem acesso às melhores terapias, porque, óbvio que a gente correu atrás, né? Mas fui muito bem direcionada. Então, assim, tem como ter uma qualidade de vida. Hoje, ela se diverte com os irmãos, coisa que ela ficava lá no cantinho dela, quietinha, sentadinha dentro de casa. Adora um celular, meu Deus, que luta pra tirar o celular dela. Ela adora uma tela. E agora tá contando em inglês. Fala assim que daqui a pouco vai ter que todo mundo baixar o Duolingo lá pra poder aprender inglês, porque ela adora números, adora letras. Mas isso aí foi
tipo assim, passo a passo, todo Sim. dia. Já recebi muito chamado lá na clínica. Olha, Helena tá estressada. Helena, ela perdeu isso aqui ela podia ter melhorado, ela não melhorou. Ela tem muito de chorar, né? De tentar ganhar tudo no choro. É uma coisa que a gente tá trabalhando nela ainda. E aí, às vezes, quando você recebe, tipo assim, um feedback negativo, né? Porque você sempre quer, não, ela tá melhorando, tá evoluindo, você fica meio desanimado. Sim. Fala, então, peraí. Eu desanimo, aí deixo passar aquela crise existencial, aí eu falo, não, então me fala o que é que eu tenho que fazer, que aí a gente vai tentar fazer pra poder melhorar. Igual ela tinha muito acesso a celular, até ela gostava de ver um YouTube, nossa, ela ama. Aí começou a prejudicar ela. Aí o que aconteceu? Vamos reduzir isso daí. 15 minutinhos só, pra ela poder, só se ela ficar muito nervosa. O dia que ela, tipo, estiver tranquila, você não dá. E foi. E agora tá super. Ela falou a primeira palavra dela, que tem o quê? 8 dias, acho que 8 dias. Ela falou papai. Não foi mamãe. Foi o celular, né? E foi o celular. Por quê? Porque ela queria o Porque ela celular. falou assim, eu só te dou se você falar. Ah! Não, você falou pra ela falar alguém? Falou, Helena, fala papai. Aí ela queria pegar o celular tava na minha mão. Do pai dela e eu tava filmando com o meu. Aí ela, fala papai. Ela, tipo, brincando na câmera, né? Fazendo careta pra câmera. Aí eu falei, olha só, se você falar papai, eu te dou o celular. Ela olhou pra mim, papai. Aí eu tive que dar o celular. Aí tem que dar. Tá ótimo! Foi muito engraçado, porque ela já tinha falado antes com o pai dela. Uhum. E, tipo assim, a gente ficou assim, porque ela veio pra ele, Será pediu o que ele falou celular. mesmo? Vocês ficaram Aham, assim? desse jeito, porque ela já soltou algumas outras coisinhas, só que a gente falou assim, peraí, ela falou isso mesmo? A gente ela tá não tendo... soltava também, né? Que Tão era o certinho. pedido também. Aham. Não, era espontâneo. É aleatório. Tanto que a gente nunca tinha conseguido gravar. É. E aí, dessa vez, ele tava sentado assim, ela chegou querendo pegar no bolso dele, né? Que ela faz uma revista nele, né? Pra poder achar o celular. E aí ele, olha, eu só te dou o celular se você falar papai. Ela olhou pra ele, papai. Eu falei, Leonardo, você viu? Ela falou, eu dá o celular pra ela. Eu peguei e falei, vou tentar filmar, né? Vou ver. Aí fui pedir de novo. Aí foi a vez que eu consegui gravar. Da segunda vez. Aí eu consegui E a gravar. emoção, imagino como deve ter sido, hein? Ai, foi uma coisa fora do normal. Porque quando você vai no fonoaudiólogo, ela faz assim, ela tá fazendo 5 sessões por semana de fonoaudiólogo. Todo dia. Intensivão, assim, pra poder ver se desanda mesmo. Aí ela chega, você chega pra ele e fala assim, poxa, ela vai falar? Foi a primeira pergunta que você fala quando você leva ela no consultório a primeira vez. Eles nunca falam que ela vai falar, o que ela não vai falar. Fala assim, olha, a gente tem que fazer o tratamento. Até que eles não podem, né, também te dar uma certeza, né? Sim. E aí você fica frustrado, porque você gostaria de escutar, não, mãe, calma, a gente vai fazer uma terapia, um tratamento intensivo, ela vai falar. E aí quando você não recebe esse ela vai falar positivo, né? E você vê que ela tá Isso falando fica todo dia na sua cabeça, né? Que todo será? dia, fica martelando. Sim. Poxa, como que eu vou conseguir me comunicar? Hoje ela é bebê, a gente ainda pega ela pela mão, hoje ela tem uma pontar funcional, que ela não tinha. Tudo a gente tinha que ficar Ela não tinha adivinhando. imitação, né? Nada. Como não nem- tinha contato visual, você nunca sabia. Você tem que tentar adivinhar. Olha, acho que agora ela tá com fome. Você vai lá, faz mamadeira, ela aceita a mamadeira. Você vai lá dar uma fruta, ela aceita a fruta. Porque assim, ela come igual um dragãozinho. A bichinha é boa de boca. E, fala, graças hoje a em Deus. dia a comunicação dela, então, melhorou muito significativamente, né? Quando ela quer alguma coisa agora, ela te pega pela mão, te leva onde o lugar que ela quer e aponta. Aí você vai, é isso aqui que você quer? Aí se for o que ela quer, que é o que a gente tá trabalhando com ela agora, ela pega da sua mão e come o que for, né? Se não for, ela empurra a sua mão e solicita, aponta de novo pra outra direção onde tem o que ela quer. E tá sendo muito, assim, nossa, na escola também que a gente tá levando, a gente usa o PEX com ela. E ela vai bonitinho lá, tira o que ela quer, coloca lá, Mostra a aponta. imagem, Aham, aponta a aponta, e a gente vai verbalizando pra ela entender que aquilo ali é uma maçã, que aquilo ali é uma uva, né? Emocionante, né? E é muito bom, porque não tinha nada disso, né? Sim. Você ficava perdido. Falou, será que hoje, depois que tem quase... Ela tá com 4 anos e meio, né? Então, a gente tem aí 2 anos e meio e quase 3 anos de terapia, né? Sim. E aí a gente vê esse avanço todo que ela teve, porque foi devagarzinho, não foi uma coisa que não vai vir da noite pro dia, né? É um processo mesmo. E é intensivão, porque não é só na clínica, não basta só deixar ela na clínica
de manhã, pegar ela meio-dia e em casa não fazer nada. Aham. Deixar ela livre. Tem que ser em conjunto. Em conjunto vai mais rápido. Com certeza. Muito mais rápido. É uma união de forças, né? Agora, sabe uma coisa Exatamente. que eu quero perguntar, Kézia? Quando ela desconfiou, quando ela percebeu os primeiros sinais de alerta, a maioria das pessoas te encorajaram ou desencorajaram? Desencorajaram. Em que Sempre sentido? assim. 100%? Vamos lá. Kézia, claro que não. Não Ah, tem tá. como. Aham. Uma das porcentagem, coisas vamos que... falar, que é 99. 99? A única pessoa, eu vou falar pra você, assim, as únicas pessoas que a gente teve um apoio eram os profissionais, né? Obviamente que eles já estavam ali dentro, o meu marido e a minha tia. O resto, todo mundo, minha mãe, meus avós. Fulana falou com tantos anos, tipo, comparando, ela não fala, já era pra ela ter falado, mamãe e papai. Não, mas fulano falou com 4 anos, ciclano fez isso. Fulano demorou a andar, porque a Helena demorou a andar, né? Uhum. Ela andou com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, assim, Ela demorou muito pra engatinhar também. demorou. E tanto que ela engatinhou, tipo, 2 semanas depois ela já começou a andar. Ela não Uhum. ficou engatinhando muito tempo. E aí, eu recebi... Ou então, tipo assim, ela é autista? Nossa, mas ela nem parece que é autista. É a frase que eu mais escuto até hoje. Até hoje, né? Até hoje, que agora que ela adquiriu algumas habilidades, né? Aí, meu filho, Uhum. escuta. Por isso que eu falo assim, pras mães, assim, eu falo muito, se você sente, não sofre com qualquer sentimento, tira isso do seu coração, da sua É. cabeça. Sem contar esse ganho todo. Você pensa se a gente tivesse ignorado? Não, E- quer dizer, eu tô pensando assim, alguém que não seja, Uhum. entendeu? Talvez a mãe É como se pense fosse e um não é, descarte, né? mas vamos fazer, por favor, assim, não sei como a mãe consegue ficar com isso dentro do coração e da cabeça. Aquela dúvida, Aquela né? dúvida, mesmo ouvindo de todo mundo que ela quer ouvir. Não tem nada, mas ela não consegue dormir e não pensar em alguma coisa todo dia. E eu falo muito isso com o Léo. Eu falo Entra assim, na Léo, negação mesmo, né? além de entrar na negação, é tipo assim, você sabe, você tem aquele sentimento de mãe, intuição de mãe, Não falha, que tem gente. alguma coisa. Foi o que aconteceu com a gente, Essa né? pulguinha atrás da orelha Aham. precisa ser levada E em talvez consideração. essa Muito. pulga realmente não tenha Aham. nada do que ela tá É com isso. medo, mas alguma coisa tem, entendeu? Porque pra você chegar nesse nível de... de preocupação, Aham. de excesso de preocupação. É porque alguma coisa tem ali, mesmo que seja mínimo. Pode ser neurose e tal, mas alguma coisa você viu. Porque ninguém vai atrás de um diagnóstico assim se não tiver nenhum sintoma, nem Sim, nada, né? sim. Alguma coisa. Talvez não seria um autismo, mas pode ser um TDAH, pode ser Pode ser um algum atraso outro... no desenvolvimento. Exatamente, porque é muito comum, né? É, a Um gente... atraso de fala. É, né, e que a às gente vezes precisa de encontra com muita estímulo. frequência. Exatamente. Aí a gente foi observando e tá aí. Hoje a Helena tá Deslanchando. arrasando. Tá. Deslanchando. Muito mesmo. Ela segue nas terapias. Segue nas terapias. Ela Na escola, ela tem um profissional que... tem que uma estagiária, né? Uhum. Que é da prefeitura. E aí a gente... Porque ela estuda em escola pública, né? Uhum. E aí a gente tenta, assim, pegar... Eu levo toda a atualização, né? Não é diagnóstico, do processo, dela, né? né? Os Aham. laudos, aí a gente vai fazendo lá. Os programas, Exatamente, eu Os profissionais pego... levam também, né? pra Aham, escola. a clínica já foi lá na escola, já instruiu ele, já, Uhum. tipo assim, os manejos com ela, porque ela usa muito do choro pra tentar fugir ali da demanda até hoje. Uhum. Antes era muito, e ela usava muito do choro, tipo, quando você chegava na clínica, você sempre escutava ela gritar. E aí, da última devolutiva deles, ela nem escuta a Helena gritar mais. Uhum. Então, tipo assim, ela tá muito mais tranquila, mas ela ainda usa o choro ali como... uma forma de comunicar. e fuga e demanda também, né? Porque Sim. ela não quer fazer, se joga no chão, e tal. Uhum. Mas hoje tá muito menos do que era antes. Então, a gente vê que tá tendo um avanço ali, que ela tá aprendendo a se comunicar também. Porque antes, como ela não tinha nenhum tipo... A comunicação expressiva dela e receptiva era 0. Sim. E aí, agora, com as terapias, né, intensivão, todos os dias ela tá na clínica, faça chuva, faça sol. Aí eles ligaram esses dias, aí era feriado, né, na quinta-feira, aí na sexta ligaram pra confirmar. Ei, Helena vai conseguir vir amanhã? Óbvio, 8 horas a Helena tá aí. Uhum. Então, assim, a gente já, eu e o Léo mesmo, meu esposo, a gente já deixou de fazer muitas coisas pra ela não faltar. A nossa prioridade maior hoje é ela. Uhum. Ai, Kézia, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de você ter estudado o ABA, porque eu peço tanto pros pais e quase ninguém estuda. Olha, o ABA... Você estudou através desses cursos Online. que a Marcela Isso que a te Marcela indicou. indicou. Uhum. O que acontece? A gente observa...
a gente às vezes acha que é uma coisa boba. Por exemplo, a criança chora e é porque ela quer um biscoito. Aí você vai lá e dá um biscoito pra ela porque ela chorou. Então ela vai entender que toda vez que ela chorar, ela vai... o que a gente não quer é que ela chore. Então se a gente... Ela aprende a se comunicar com o choro. Exatamente. Sim. E aí, do choro, passa pra outra coisa e vai, tipo... Aí vai pra um tapa. Exatamente. Aí vai se comunicando com o tapa. Na hora que ela dá o tapa, o que o pai faz? Vai lá. Olha na hora, para e dá atenção e você reforça aquele comportamento. Que aquele tapa ali era necessário pra ela ter a atenção dela. Então, tipo assim, tudo isso a gente aprende dentro do ABO. Como que a gente vai manejar as crises. Como você vai analisar um comportamento. Se aquilo ali é realmente uma crise. A minha maior dificuldade, Helena, assim, dentro desse período, a Helena teve 3 crises que a gente olhou e falou assim, não, isso é uma crise. Tipo, de ficar mais de 1h30 gritando, chorando, e você não sabia o que fazer pra poder fazer ela calar. Tudo que você fazia não funcionava. Nada. Então a gente, poxa, isso aqui é uma crise, porque nada era objeto de desejo, nada que você oferecia, coisas, até o celular, que é o que ela mais adora, cortava aquele choro, era um choro sofrido, né? E aí já abraçava e agarrava e ficava lá com ela quietinha lá e ela chorando. Então a gente aprende a identificar isso também, porque a Helena, como ela tenta ganhar tudo no choro, então nem tudo é crise, né? Tem muita birra envolvida ali, ela faz muita birra porque ela gosta, porque na escola às vezes ela é reforçada, porque às vezes não tem tanta paciência, né? A gente observa isso também. Até porque eles nem têm tanta, tipo assim, vamos colocar conhecimento. Então, tipo e pra você ter este conhecimento, mudou em que o seu dia a dia? Olha, a gente sabe manejar, né? Tudo que acontece, Não, a gente... quer dizer, me mandar mensagem toda semana. Toda semana. Eu acho que precisa mexer na medicação. Porque... É isso que eu quero muito que os pais entendam aqui. A medicação foi muito importante você falar da medicação. Eu era muito preconceituosa. O primeiro dia da medicação da Helena ficou grogue. Porque ela não tinha, né? Ela já iniciou, ela usa risperidona. E ela começou a medicação desde o início? Desde o início. Desde o início, porque o foco atencional dela era 0. Então a gente iniciou... Ela tinha uma necessidade de movimento intensa, né? Isso aí. E aí a gente precisava de fazer ela ficar quietinha ali pra aprender, né? E aí provavelmente eu falei, eu sei que você vai ficar com medo. Tanto que a gente começou com uma dose mínima, tipo, muito, muito pequena. Até hoje ela faz mesmo só pra essa manutenção ali, né? Mas eu tinha muito preconceito sobre a medicação, porque eu falei, não, ela vai ficar grogue. Até porque o nosso círculo ali não ajudava muito, né? Só tinha minha tia de apoio e meu marido. O resto tudo fala, não precisa, vai dar remédio. E a criança vai ficar lá jogada, vai ficar lá mole lá. Aí eu falei, não, tá, se eu fui atrás de um médico, se eu fui atrás de informação, eu tenho que seguir, né? Porque não ia adiantar nada, né? Profissional. Aí foi, e assim, depois que a gente iniciou, passou o primeiro dia, eu fiquei assustada, né? Porque já tava aquilo ali na minha cabeça, todo mundo martelando. Aí eu falei, não, calma. Aí mandei mensagem pra Marcela, não, isso é super normal. Fiz vídeo dela lá. Aí mandei pro Álvaro, o Álvaro também, tadinho. Nossa, ele sofre comigo. Aí, não, isso é super normal, o organismo dela vai se adaptar e tudo mais. E aí ficamos uma semana lá com ela, mas depois, nossa, aquilo ali foi um divisor de águas na nossa vida. Tanto que Deus me livre ficar sem respirador, não é legal. Não, quer dizer, mas vamos lá, vamos voltar. Porque isso daí é um impacto inicial. Hoje, o que eu quero dizer, assim, que a medicação, ela faz essa diferença que a Kézia percebeu no início, no estímulo, porque ela melhora o comportamento, ela melhora o tempo de sentar, o tempo da atenção. E aí você consegue melhorar a terapia. Exatamente. Na terapia. Exatamente. E é isso que você vê hoje, é resultado de terapia. Terapia, não da medicação. Nada da medicação. A medicação foi um complemento ali pra gente poder fazer ela se acalmar, ficar quietinha ali pra poder... Sem choro, sem tanta Pra crise. poder ter melhores ter noite de associações sono na melhor. terapia. Sensoriais tão intensas. Porque a noite de sono dela era muito, tipo assim, ela usa melatonina, né, pra induzir o sono ali, porque ela é muito agitada, e aí acaba que ela precisa ali de um relax pra poder dormir. Aí a gente faz a melatonina nela, ela tem a noite de sono, ela acorda super feliz. Se ela fica sem, ela já tem uma noite de sono um pouco mais agitada, não que ela fique acordada, né? Sim. Mas ela se mexe mais na cama, então a gente percebe que não é um sono ali restaurador. E é maravilhoso. E aí, ela fica mais apta às terapias, porque se ela acorda irritada, ela não vai prestar atenção no que vai ser ensinado pra ela, ela não vai querer ficar sentadinha, o tempo de permanência dela na atividade vai ser prejudicado.
Mas não que seja indicado pra todo mundo. Não, né? isso aí é um caso da Helena, exatamente. porque ela é muito agitada. Então, precisou, se ela fosse um pouquinho mais, menos a mãe, que é um pouco ansiosa, né? Ela talvez não precisaria. Então, Mas é um eu caso... aposto que a sua habilidade, o conhecimento da Kézia faz uma diferença Com infinitamente, certeza. infinita. Muda muda a vida. Muda. A vida. Na nossa vida e de quem está ao nosso redor também. Né? Porque... Esse estímulo que ela fez pra Helena falar, papai, é um aprendizado que ela teve no hábito. Sim. Exatamente. Ela não teria ele desconhecimento de como estimular a fala. Sim. É muito importante o estudo ali, que eu falo mesmo, porque a gente acabou englobando todo mundo. Todo mundo aí de casa agora, igual os irmãos mais velhos, eles vai ver que ela tá assim, falam, mãe, o que eu tenho que fazer? Falo, ó, você vai fazer assim, assim, assim. Se ela gritar, se ela chorar, se jogar no chão, você não pode ir lá e pegar ela de uma vez, não. Você tem que fingir que você nem tá vendo, deixa ela se acalmar lá, e aí depois você vai lá e tenta ver o que é que ela quer. E aí todo mundo entrou, mas assim, é difícil, não vou falar que é fácil, né, porque você tem que estudar, e é muita coisa, e a gente às vezes tem uma rotina, mas tanto que eu mudei a minha rotina em razão dela. Não vou falar que todo mundo vai precisar fazer isso, né, mas a gente optou por esse início dela, a gente focar nela. Porque eu sei que lá pra frente vai dar um resultado. Talvez não agora, assim, a gente não tem tudo que a gente quer, aquela fala, tudo vai pedir do jeito que a gente quer que ela pede, né? Mas eu sei que mais pra frente vai fazer diferença a gente focar nela ali. E sem estudo, se você não souber a base ali, você não vai ter como. Terapia tem que continuar Se atrapalha, em casa, né? Quer dizer, a gente por acaba favor, atrapalhando. Tem que ser em conjunto. Sim. Porque não adianta nada lá na clínica, lá eles não reforçarem, né, o comportamento dela e em casa você fazer. Exato. Ela vai ter um comportamento em clínica e um comportamento em casa completamente diferente. E ela vai na até maioria das confundir vezes, os o comportamento de casa vai pra clínica, porque já aconteceu com a Helena. Generaliza, exatamente. Generaliza. É para isso também que nós estamos aqui, né? Esse é nosso objetivo mesmo, de levar informação. Porque a gente sabe, a gente vê na nosso dia a dia quanto que a informação muda realidades. E você está trazendo pra gente uma experiência muito maravilhosa, assim, né, Marcela? muito Muito bom. mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tive uma dúvida. Seu marido não foi na consulta com a Marcela. E ele estava reticente, assim, né? Em relação a ter alguma coisa ou não. Como que foi depois, quando você chegou e contou pra ele? Como que é hoje em dia a participação dele? Como é que foi o enfrentamento? Porque eu vejo muitas Isso. mães tendo essa dificuldade de enfrentar. Foi né? aquilo que eu falei. A gente ficou 30 minutos. Aí cheguei da consulta, né? Falei, Léo, a Helena já tá diagnosticada. Falei com ele. Sério? Aí ele. Sério? Eu falei, sério. Aí ele. E o que a gente tem que fazer? Falei, isso, isso e isso. A Marcela mandou estudar, então eu estudo um pouco, você estuda um pouco, a gente pega e divide, né? Porque é muita coisa, né? E aí ele falou assim, não, então vambora. Eu achei muito simples, porque ele tava, assim... E você respeitou ele, quer dizer, você viu que ele não tinha condições de ir. E tipo assim, se você não... Tá, por quê? O que acontece? A Helena nasceu em 2020, em 2018 a mãe dele se suicidou. Então, ele tá passando ali por um momento de luto ainda. E aí, depois disso tudo, ainda vem um diagnóstico. Então, assim, ele já tava psicologicamente. Tanto que hoje ele faz terapia. A vida dele é as segundas-feiras dele com a Shane. E aí, quando ele parou e falou bem assim, eu não esperava, né? Não, então bora. Hoje é ele que leva e busca na terapia. Eu, assim, eu sou muito... E Nunca mais deixou de ir em nenhuma consulta. todas as consultas ele participa agora. Que maravilha. Ele pode até ficar lá sentado olhando a Marcela, quietinho, porque ele é muito quietinho. Mas ele tá em tudo, tá presente em tudo, ajuda dentro de casa pra cuidar dela, leva pras terapias. Então, e é muito importante. Fazendo o papel dele, né? Sim, porque se eu tivesse que fazer isso tudo sozinho, eu não ia dar conta. Então, uma rede de apoio ali é fundamental. Estudo, porque ele também Ele não é rede de apoio. Ele é a obrigação dele Ele tá fazendo o papel dele. o papel dele, mas assim, muitos pais pegam e delegam isso daí sim. pra mãe, tipo assim, Sim. a mãe que vai resolver, e se eu tivesse sempre, eu levar pra terapia, eu buscar, eu resolver, só eu ir agora ele vai em todas as devolutivas, pra ele, quando fala assim, pode marcar devolutiva, ele não, pode marcar. E ele vai em todas, ele não deixa de ir em nenhuma. E é isso aí, se ele, vamos supor, se ele fosse o marido que deixasse de ir, que você ia ter que levá-lo. E sabe qual é o problema? Não, a dificuldade. Porque se ele não ouvisse
com os ouvidos dele, né, o que acontece, ele não ia saber como manejar também. Sim. E hoje ele se bobear, ele ainda é melhor que eu nisso daí. Sim. E ele também fez parte, junto com você, dos estudos. Tudo. Também estudou. A isso gente, aí. a gente fez os cursos, toda palestra que aparece lá, vai ter palestra sobre, mesmo se é um assunto que a gente já, tipo, domina, vamos colocar assim, não, vamos lá, porque pode... Até hoje vocês Até hoje. seguem estudando. Até hoje, porque como a medicina está avançando, tem muitos outros cursos, né? isso. A gente observa que muita coisa nova está chegando, então a gente quer ficar por dentro de tudo. Falou, poxa, esses dias uma expressão que a gente nunca tinha escutado, a gente até mencionou com a Marcela na última consulta. Helena parava e ficava quietinha, crise de ausência, né? Uhum. Que chama. E aí a gente falou, Léo, eu nunca tinha ouvido falar disso. A Helena tá tendo crise de ausência. Ah, o que é crise de ausência? Aí fomos estudar. Falamos, vamos lá, vamos ver o que é crise de ausência. E quem Aí falou com vocês? a gente mesmo foi pro YouTube. Ah, tá. Aí Vocês quando viram alguma palestra? a gente observou, falou, Léo, não é normal a Helena ficar paradinha do jeito que ela tá, sem a gente chama, e ela não atende o chamado. Falei, isso é alguma coisa. Vamos procurar. O que é quando a criança fica parada lá, se você chama, ela não atende. Aí aparece lá, crise de ausência. Léo, vamos pesquisar o que é crise de ausência. Aí ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Uhum. E aí, assim, graças a Deus, a internet hoje é um aliado. Só fica desinformado quem quer. Exatamente. Não dá Porque pra tem ficar sem- muita não dá. coisa. Tem E, muita tipo assim, informação. é óbvio que a gente... Tem que a selecionar, gente investiu, e a gente investiu, né? Você tem que ir lá buscar. Mas a internet Mas tem ainda muita ajuda coisa muito gratuita. mais, infinitamente. Hoje, Tem muito conteúdo maravilhoso. muito. E assim, todo mundo acha, se eu tenho que fazer curso, eu vou ter que pagar. Talvez não tem como, né? Mas tem muita coisa gratuita. Então, assim, Sim, ajuda no muito. YouTube tem muita Muito. coisa. É verdade. A gente tá lá todo dia. Lá aparece o nosso, como diz o nosso TikTok lá, é autismo, Instagram. Aham. Aí a gente fez um Instagram pra Helena, aí segue aquele monte de página de autista lá, de Aham. autismo. E aí toda hora chega uma informação nova. Talvez é um assunto que a gente nem conhece, porque tem muita coisa nova. Então, E que fantástico que você estudou e que você tá também organizando aí de uma forma velada, como disse você, né? Agora não mais, mas também se organizando e conseguindo até dar suporte, né? Para algumas famílias, né? Isso é muito maravilhoso, né? E a gente se fortalece, né? Nesse apoio, assim. Muito. Igual eu já tive problemas com plano de saúde, então eu já deixo meu celular lá naquele, se alguém precisar de suporte, eu já passei por isso, já aconteceu de algumas mães entrar em contato, Kézia, tô tendo problema com plano de saúde, fulano falou que você teve o mesmo problema, como que você resolveu? A gente vai lá dar um auxílio, né? Fala, ó, faz isso e isso. Na escola também. Kézia, eu acho que meu filho é autista. Já aconteceu isso de uma mãe chegar pra mim. O que eu faço? Mamãe de bebê já chegou? Já chegou. E aí eu falo, o que eu faço? Eu falo, olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai no neuro. Procura um neuropediatra. Ele vai te dar o caminho. Aí, né, mando lá pra doutora Marcela. Fala, vai lá, porque se ela não conseguir te atender, ela vai te indicar alguém pra te atender e tal, tudo mais. E aí, o pior é que eles vão mesmo. Claro. Porque eles estavam precisando de um direcionamento. E eu um simples direcionamento. uma coisa básica, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Porque dali, a gente sabe, já conhece, né? Sabe a qualidade do atendimento. Eu sei que ela vai ser instruída, então ela vai ficar mais tranquila. E vai fluindo. Vai estudando, não tem que estudar, não tem jeito. E hoje em dia, assim, o que você sente em relação a todo esse processo que vocês viveram e vivem, né? Como que está seu coração? Como está a sua cabeça em relação a tudo isso? Como você trabalha as angústias, Isso. né? É uma montanha-russa, mas assim, é uma montanha-russa que tá indo mais devagar agora, não tá indo tão acelerado igual era antes. Antes, assim, logo no início do diagnóstico, a gente recebia muito, olha, a Helena tá assim, 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 a Helena tá nervosa, a gente não tem tanto... Hoje a gente tá vendo que ela tá tendo esses ganhos porque ela iniciou a terapia cedo. A gente teve um diagnóstico precoce dela, então a gente começou cedo. Então a gente tá vendo os frutos hoje, né? 3 anos aí de terapia, a gente tá começando a colher os frutos agora, porque é devagar, né? Um pouquinho de cada vez. E aí a gente vai ficando mais tranquilo, mas anteriormente ficava assim um pouco neurótico. Não, tá dando certo, realmente. Tem como fazer mais alguma coisa para poder acelerar? Será? Às vezes surge aí que eu falo. A gente também precisa de terapia. Os pais precisam. Claro. Porque é muita emoção junto e às vezes... dúvida, incerteza. Exatamente. Nossa. E a gente tem a dúvida e a incerteza, né? Porque não sabe como que vai ser lá no futuro. Meu medo hoje é como que a Helena vai ser na adolescência. Se ela vai saber, ela vai conseguir socializar com os amigos. A Helena vai ter uma carreira, a Helena vai
Então, hoje, por quê? Isso ainda tá um pouco longe, né? Ela tá 4 aninhos só. Então, hoje, nosso medo é esse. Antes, nosso medo é, será que ela não vai falar? E a gente vê tanta criança, assim, é um espectro, né? É muito amplo esse espectro. Muito. Então, a gente vê crianças, talvez igual a Helena, assim, com uma defasagem ainda muito grande na comunicação, mas que, de repente, surpreende a gente de uma tal maneira. Muito. Né? E cada vez a gente tá vendo isso. As crianças que essa habilidade vai chegando, e quando chega, vai chegando tudo de uma vez. E eu acho que o mais bacana é você ter a tranquilidade, a consciência de que você tá fazendo tudo que a gente ser pode. feito, que tá ao seu alcance, né? Para que ela tenha, né, maior funcionalidade possível, a maior qualidade de vida possível, né? Então, acho que essa sensação, né, deve... Porque, eu falo muito assim, que a consciência acaba matando a gente. Então, poxa, eu poderia ter feito isso. Se eu não tivesse ido no neuro, hoje eu poderia falar, poxa, eu podia ter ido no neuro mais cedo, né? Quando surgiu aquela... fala isso, né? É porque mãe também, a gente é assim, né? Então, Qualquer tipo coisa assim, a eu gente poderia, né, ter ido mais cedo. Mas que bom que eu fui a tempo. Sim. Porque pensa, se Você eu tivesse foi ido muito agora... cedo, Com 4 anos, que sim. geralmente, muitos diagnósticos, a gente vê lá na escolinha mesmo, crianças de 4 ou 5 anos que não tem diagnóstico fechado, mas você olha e fala, poxa, tá com um atraso muito grande no desenvolvimento, Sim. né? Então, você observa já aquela defasagem toda ali, na salinha da Helena tem 3, tem Helena e mais 2. Quando você, óbvio que a gente não deve comparar, mas quando você compara ali, você vê como que é bom uma criança que teve diagnóstico cedo e uma criança que teve um diagnóstico tardio. Então, você vê ali, poxa, eles poderiam estar ali no mesmo nível ali de comunicação, né? E, infelizmente, não. Então, a gente tem muito isso ainda. Sim. Né? Então, e hoje, graças a Deus, antes não, que antes a gente existia muito preconceito. Até hoje, Helena caiu esses dias da escada, aí fui parar com ela na Unimed. Já é a segunda vez que eu pego esse profissional lá e eu escuto a mesma coisa dele. Teve que fazer um raio-x. Ele olhou pra mim e falou bem assim, mas agora tudo é autismo. E às vezes... E às vezes dá aquele balde de água fria na gente. Então, assim, não vou falar que depois que você inicia, igual a Helena tá agora num estado que a gente tá ficando um pouquinho mais... leve, né, assim, que você consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade, não era tão intenso como era no início, que não vai aparecer alguém que vai te jogar um balde de água fria, porque vai, infelizmente. Mas se você estiver estudando, se você estiver no caminho, você olha fala igual eu falei com ele. Falei, não, é porque, não é que não tinha. Tinha, só que os profissionais não tinham formação, não era tão... tipo assim, não tinha tanta informação como tem hoje, e era tratada de outra forma. Então, tipo assim, aí eu pego e falo, não, Você tá eu sempre precisando estudar, né, amiga? A vontade é grande, mas aí a gente tenta manter. Eu falo assim, não. Gente, nossa. Aí eu falo, eu sempre, olha, da última vez porque na primeira vez foi a mesma coisa. Ela deslocou o braço, aí eu fui lá. O que gera mais espanto É que veio da área da saúde. Né? Gente, você me desculpa, mas é mesmo. E aí ele olhou pra mim. Responder alguma coisa. Aí eu falei assim, não, é assim mesmo. É porque antes eles tratavam como demência, aí trancava lá dentro do hospício, né? A gente sabe que aconteceu muito isso. Sim. A minha avó mesmo, igual o caso do meu tio, é tratado como, não, esse menino tem algum problema de cabeça. Era a frase que eles usavam, tem problema de cabeça. E talvez se ele tivesse tratado, ele domina coisas, ele desmonta um carro e remonta ele com umas habilidades muito dentro do Poderia ter hiperfoco sido muito dele, melhor né? estimulado, né? Exatamente. Maravilha, Kézia, que maravilha a sua presença aqui com a gente, né, Marcela? muito Maravilhoso. obrigada. O que você deixaria de mensagem para as mães, né, que estão nesse caminho? Para as mães que têm bebês, principalmente, igual foi o seu caso, Kézia, aquele bebezinho que você... Porque que às vezes tem muitas essa pulguinha atrás da orelha. Porque tem muitos bebês que a gente não vai realmente conseguir identificar, né? Que tem aquela fase de início mais evidente dos sintomas ali com 1 ano e pouco. Muitos começam nessa e não tão precoce, igual ali 4 meses você percebeu que ela não olhava, não mamava, você foi mais precoce ainda. Mas eu acho que essa mensagem de mães de bebês que percebem que talvez esse desenvolvimento não tá legal. E aí, eu acho confiar no pediatra, tem que confiar também. Em certos pontos, mas assim, a nossa intuição é muito gritante. Então eu acho, assim, a frase, é melhor você pecar pelo muito e chegar lá e falar assim, não, tá tudo bem, mas você tirou aquela dúvida do que você ir deixando
e depois virar uma coisa que pode, não irreversível, obviamente, mas uma coisa que você deixou de perder ali. E no caso, igual observando pela Helena, 6 meses faz muita diferença. Sim. Muita. Tipo assim, é gritante o que ela aprende dentro desse período. Que a gente faz as consultas, né, reavaliação dentro desse período. Então, tipo assim, quando você pega os gráficos lá e fala, poxa, pensa 6 meses sem isso aqui, Sim. o quanto que ela não teria perdido. Sim. Então, assim, quanto mais cedo você observar, porque hoje tem muita informação, graças a Deus, a gente observando hoje, tem muito mais informação do que, tipo, 4, 5 anos atrás. Sim. Tá muito visível as coisas, a gente observa mais. Tem muita gente que tá trabalhando, a gente vê muita informação. A internet mesmo. Sim. E aí, quando você vê que você vai fazer diferença com aquele tempo precoce, nossa... Sim. Só vai. Porque... Acalma o seu coração, Acalma. né? E, tipo assim, não tenha medo do diagnóstico. Porque o diagnóstico é um pontapé inicial para você colocar o seu filho para viver a melhor experiência que ele tem para viver, mesmo estando dentro do espectro. Porque muitas vezes a gente acha que vai ser uma criança que não vai ter uma interação e talvez nem é tudo isso que a gente pensa. E no dia a dia. Um dia de cada vez. Isso. Hoje pode ser que ela não tenha um bom desempenho lá na terapia, mas amanhã ela compense o de hoje e o de amanhã. Então, assim, é um dia de cada vez, mas intensamente. Porque faz diferença. O que a gente precisa acabar é isso daí. É achar que a criança que está dentro do espectro não vai ter uma qualidade de vida. Vai. As pessoas têm muito essa visão ainda, né? Que quem está dentro do espectro não vai ter uma vida independente. Não pode ter uma independência, né? Que é o nível 1 do suporte. Eu digo muito isso no consultório, é porque você não conhece nível 1. A maioria não conhece nível 1 de suporte porque, né? Igual é perceptível porque as pessoas têm a impressão que ele vai ser dependente de habilidades a vida toda. a vida inteira. Sim. A vida toda. Sim. E aí, o que a gente, igual a Helena hoje, é nível 3 de suporte, não verbal, né? Mas, pensa, daqui 3, 4 anos, ela não pode ser um nível 1 de suporte. Sim, Uma criança funcional, com habilidades que a gente nunca comunicativas, Exatamente. habilidades sociais. E a gente tem observado, porque antes ela não queria nem saber dos coleguinhas, agora ela pega os coleguinhas pela mão, leva pra brincar, desvirtua os meninos na hora de educação física, né? Porque não pode ir no parquinho, mas ela vai. Vamos dar uma visão dela se ela tivesse sem terapia. Como você acha que ela estaria hoje? A gente estaria todo mundo doido. Desesperado, porque a gente não ia saber se comunicar com ela, porque não ia ter estudo, né? Se ela não tivesse terapia, não teria buscado nada. Então Como não você ia. Acho que ela estaria dentro de casa. Ela seria uma criança completamente dependente pra tudo. E ela não é. Não é. Sem comunicação Helena, nenhuma. Nada. Ela teria crises diárias, provavelmente. Todos os dias. Todos os Porque dias ela de não ia crise de saber se choro. comunicar, não ia saber pedir o que ela quer. Provavelmente ela já teria evoluído com autoagressão. Muito, que porque ela começou uma época dar chutezinho, a tentar dar mordida, só que assim, com o manejo que a gente teve com ela, ela parou. Tipo assim, Foi durou rápido. 2, 3 muito Isso. rápido, 2, 3 dias. Léo, ela tá mordendo. O que a gente tem que fazer? Aí fomos pra internet, fomos pros profissionais, que a gente tem uma rede de apoio muito grande de profissionais, né? E aí, não, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Não pode validar. Então, e aí parou. Sim. Então, assim, além da informação, do estudo, a gente, no dia a dia, tem coisa que você vai ter que aprender na raça ali, porque nem tudo Sim, contar também com os profissionais, né? Exatamente. que acompanham. Exatamente. E se você for e buscar tudo certinho, né, os profissionais lá, pra poder te ajudar, ela vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. A Helena hoje, Já tá tendo, nossa, né? sim. Ela essa semana, ela quis tomar banho de noite, já tinha passado do horário dela tomar banho, mas ela tá tão independente que ela falou assim, não, agora eu quero tomar banho. Ela foi pra porta do banheiro, bateu na porta do banheiro. Aí eu abri a porta pra ela, deixei ela entrar. Aí ela entrou, tirou o short, que ela ainda não consegue tirar a blusa, né? Ela entrou, tirou o short, tirou a fralda e ficou esperando ela tirar a blusa dela. E foi tomar banho. Então, tipo assim, ela quis tomar o banho dela, mesmo que não tava na hora. Que era pra dar o banho nela? Era horrível, porque ela não entrava debaixo do chuveiro. Agora ela fica lá relaxando. Água não. Na face, ela entrava em crise. Era uma luta. E A gente tinha que dar banho. Muitos avanços, né, gente? Muito. Muitos. Na escola, então, ela só dormia. Era uma criança, assim, que ela ia... A escola dela, que é tanto que uma... Dela, E aí a Marcela falou assim, olha, Kézia, teve uma consulta, falou assim, se você conseguir a liberação do plano das 40 horas, eu prefiro que você tire ela da escola e bota ela só na terapia. Porque ela só ia pra escola pra dormir.
Sim. E aí deixavam, né? E ela fugia de toda a demanda que ela precisaria ter ali porque ela ia dormir. Hoje, quem disse que ela dorme na escola? Ela quer estar lá fazendo as atividades. Vocês precisam de ver cada foto linda que eu recebo dela pintando, porque a Ai, coordenação, que ela não maravilha. tinha nenhuma coordenação motora. Maravilha. Agora ela pinta, ela desenha, ela sobe lá, faz os percursos lá na aula de educação física. Que maravilha. Ótimo. Maravilhoso. Obrigada, Kézia. Nossa, você muito veio. obrigada. Maravilhoso. Nossa, Também. muito. E famílias, olha, né, como a gente precisa estar atento aos menores sinais, né, que aparecem, aquela pulguinha atrás da orelha, buscar informação. Como a gente falou aqui, tem tanta informação de qualidade, né? Muita informação de qualidade, a gente precisa buscar, né, correr atrás, né? É isso aí, pessoal. Não vamos aceitar que a habilidade tem que chegar sozinha. Não vamos aceitar isso. Isso eu acho que já falou tanto, né, Bia? Eu acho que todo mundo fala tanto, né, Sim. que sim. É isso, sim, né, Marcelo? Esses sinais precoces, graças a Deus, desde quando eu iniciei também a neuropediatria, assim, a maioria das crianças chegavam para mim 3 anos. Hoje a gente tem criança, estava falando com a Kézia, chegando com 5 meses, tem criança chegando com 9 meses, já com sinais de alerta e a gente já estimulando essas habilidades. Isso. Então, você pensou, tem dúvida, converse com seu pediatra. Uhum. Se a pulga continua, igual aconteceu no caso da Kézia, procura um neuropediatra, mas não esperem, tá bom? E estudem. Estudem muito. Estudem muito, né? É Sobretudo libertador, com estudar seu é filho libertador. estando dentro do espectro ou não, né? Exatamente. Sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, Estimular, né? Sobre cognição. estimulação. Isso é extremamente importante. E contem conosco. Tá. Estamos Abraço. aqui. Ó, lembrem de curtir, compartilhar, né? O nosso vídeo de hoje, o nosso podcast, para que isso chegue para mais pessoas. E se inscrever no canal. É isso aí. Obrigada, Kézia. Eu que Tchau, agradeço. pessoal. Tchauzinho.